Então vamos lá. Esse vai ser um vídeo curtinho, né? Só pra gente falar um pouquinho sobre o lobo occipital, né? A gente não vai entrar nesse vídeo, né? Em detalhes sobre como que a gente tem a formação da imagem, né? Pela nossa retina. Não vai falar sobre as estruturas do olho. A gente só vai falar sobre qual que é a atuação desse córtex visual primário e do córtex de associação visual, que são as duas estruturas responsáveis, né? Por essa captação da visão e por dar sentido à visão que a gente tem no lobo occipital, beleza? Mas vai ter outro vídeo mais pra frente aí explicando a neurofisiologia da visão, tá? Como é que a gente tem a visão, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente fala lobo occipital, né, a gente tem duas estruturas, né? O lobo occipital é esse lobo mais posterior, né? E a gente vai ter duas estruturas que são o córtex visual primário, que tá aqui em vermelho, né? E o córtex de associação visual, tá? O córtex visual primário, ele vai ser responsável por quê? Por captar as informações visuais que chegam, né? Então, as informações visuais, elas vão chegar primeiro lá no nosso córtex visual primário. Então, ele vai fazer a percepção dos estímulos visuais, beleza? E aí a gente tem que ele faz essa percepção e ele vai fazer o quê? Ele vai mandar, né, esses estímulos lá para o córtex de associação visual. Tá? E o córtex de associação visual que tem aquele trabalho de fazer o quê? De fazer o processamento desses estímulos. Então ele vai processar esses estímulos, essas informações visuais, né, vai atribuir um determinado significado. Tá? E aí a gente vai ter, né, uma associação, né, com a memória, enfim, com diversos processos para a gente reconhecer esses determinados objetos, tá? Então a gente vai ter esse processamento, eu escrevi processo, processamento da informação, né? Então o que seria esse processamento? Eu vou tentar identificar, né? Então a gente tem as imagens, elas vão chegar no nosso córtex visual primário, né? São mandadas para o córtex de associação e a gente vai ter o processamento e o significado dessa imagem, tá? A associação dessa imagem. Então vamos lá. Aqui a gente tem dois desenhos. O primeiro deles aqui a gente tem o córtex visual primário, né? E o segundo a gente tem o córtex de associação visual, beleza? É coisa simples. Então aqui a gente tem o nosso olho, tá? Essa estrutura aqui representa o olho. Aqui a gente tem as cristas, né? Tem a retina aqui no fundo. E aqui a gente vai ter os fotoreceptores. Então aqui a gente tem a retina é onde acontece a formação da imagem. Aqui a gente tem o nervo óptico, que vai levar esses estímulos lá para uma região específica no nosso tálamo, né? Do tálamo, essas informações vão chegar lá no nosso córtex visual primário, beleza? Então imagina que aqui a gente tem um objeto, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma bola de basquete, tá? Então aqui a gente tem o nosso objeto. Essa bola, ela tem, né? A gente vai receber informações em relação à cor, né? Em relação à forma, em relação ao movimento do objeto, se está se movimentando ou não, né? A gente também consegue ver coisas como, por exemplo, então é isso, cor, forma, movimento, né? Enfim, a gente vai ter essas imagens sendo formadas na retina, né? Só que, quando essa imagem, né, ela chega lá no nosso córtex visual primário, a gente não sabe ainda que objeto que é esse, né? Então, o que chega aqui no meu córtex visual primário? Eu tenho a cor, a forma, o movimento, né? Se está fazendo movimento ou não, a cor, a forma principalmente, elas vão chegar aqui, né? A gente vai ter a formação dessa imagem na retina, só que eu não sei que isso aqui é uma bola de basquete, né? Eu reconheci uma cor, eu sei que é alaranjado e que tem uma forma, né, redonda e tal, mas eu não sei o que é isso. E aí essa mensagem, né, esse objeto, essas informações visuais vão chegar lá no nosso córtex visual primário e elas vão ser mandadas para o córtex de associação, tá? E agora a gente fala do córtex de associação. Então, aqui no córtex visual, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem a percepção do estímulo visual. Então, a gente vai ter só a questão da percepção visual, tá? Então, eu vou ter o estímulo visual chegando nesse córtex, só que eu não vou ter ainda a associação dessa imagem com nada, tá? Aí, esse estímulo vai ser mandado lá para o nosso córtex de associação visual. Então, novamente, aqui a imagem da bola sendo formada lá na retina, né, nervo óptico, pro tálamo. Do tálamo vai chegar lá no
córtex visual primário e vai chegar no córtex de associação visual. E aí o que acontece? Esses estímulos visuais, então a gente tem que o estímulo visual chega no córtex de associação, a gente tem um estímulo visual, né, de um determinado objeto, a gente não sabe o que é, né? Mas a gente sabe que esse objeto, né, como a gente falou, ele tem uma cor, ele tem um tamanho, né, ele tem um formato, ele pode estar em movimento ou não, né, enfim. Então a gente vai fazer o quê? Né, no nosso córtex de associação, a gente vai ter análise de todas essas informações visuais, a gente vai ter uma análise dessas imagens que foram recebidas, né? E a gente vai ter uma análise, uma associação com a memória, então aquilo que a gente já tem dentro da nossa memória, aquilo que a gente já sabe. E a partir dessa análise, né, e da comparação com a memória, a gente vai ter o reconhecimento desse objeto. Então a gente vai ter a capacidade de reconhecer o objeto. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa imagem chegando lá no meu córtex primário, tá? Mas eu não sei que é uma bola, eu sei que o que eu tenho chegando no córtex primário? Opa, é um objeto laranjado, redondo e tal, beleza. Chegou no córtex de associação, eu vou associar, opa, é um objeto redondo, né, cor laranjada, tá em movimento, não sei o que e tal. E com base na memória que eu tenho, eu vou reconhecer que aquilo é uma bola de basquete, tá? Então agora eu sei que esse objeto aqui, no caso, é uma bola de basquete, tá? Então qual que é a diferença dos dois, né? O córtex de associação, ele vai identificar o objeto, tá? E o córtex visual primário, ele só vai receber a imagem que vem da retina. Então a imagem que é formada lá na retina, ela vai para o córtex visual primário, tá? E o córtex visual primário, ele vai receber essa imagem e vai mandar para o córtex de associação, porque é o córtex de associação que vai associar, que vai dar sentido, que vai dar significado a essa imagem, beleza? Então vamos imaginar que a gente tem, né, por exemplo, no caso de uma lesão, né? Então lesões no nosso córtex de associação, né? Então quando a pessoa tem uma lesão no córtex de associação visual, por exemplo, ela consegue ver, né, o objeto. Então, por exemplo, ela vê uma bola de basquete, ela consegue ver aquele determinado objeto, mas ela não sabe que é uma bola de basquete, ela não consegue identificar que aquilo é uma bola de basquete, né, ou enfim, que, sei lá, uma bola de futebol, que é uma caneta, né? Então ela vê o objeto, mas ela não consegue associar lá na memória, né, por conta de algum dano, alguma lesão que ela tenha nessa área de associação. Então, nessa área, a pessoa vê o objeto, mas ela tem dificuldades, ou ela não consegue reconhecer, tá? Mas ela não reconhece, ela não consegue atribuir significado, tá? Então, de modo geral, o vídeo rapidinho só para a gente entender um pouquinho de como que funciona o lobo occipital, beleza?